Olá, meu nome é Sabrina, eu sou uma das líderes do Madalenas e hoje eu vim trazer mais um devocional para vocês. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir para, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, para você se inscrever. Ele vai aparecer aqui no cantinho da tela para vocês. Se inscreva, curte esse vídeo e compartilha com mais alguém que precisa receber essa palavra hoje. Amém? Eu queria começar lendo um versículo com vocês que está aqui em Gênesis 16:3, que fala assim: Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, o que havia falado com ela, e ela o chamou de Tu és o Senhor, o Deus que me vê. Amém? E o tema do nosso devocional é Ele vê você. Ele te vê. E eu queria ler mais uma passagem com vocês, que está em Gênesis 16:2, que diz assim: Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família, disse ela a Abraão. Essa passagem se refere a Sara. Sara era mulher de Abraão e ela não podia gerar. Ela não conseguia gerar. E Deus tinha uma promessa para ela. Deus falou que ela ia gerar. E ela não soube esperar a promessa dela, né? E com isso ela pegou a sua serva e falou: deite-se com meu marido, porque eu não consigo mais esperar. E a gente vê, né, nesse capítulo que a impaciência de Sara, ela gerou tanto conflito na sua família, né, entre ela e o marido, e entre essa serva também. Porque essa serva, quando ela engravidou de Abraão, ela fugiu. Ela fugiu para o deserto grávida. Então, com essa parte do capítulo, né, eu consigo entender que a Agar, ela foi gerando coisas que a Sara tinha, né, coisas que ela não precisava levar sobre si. Ela não precisaria engravidar de Abraão. Quem tinha que engravidar de Abraão era Sara, né? Então ela foi levando dores, traumas de Sara para ela, né? E por isso ela fugiu. Ela não aguentou e fugiu. Então eu queria trazer para vocês, né? Quantas vezes a nós mesmos, às vezes a gente traz coisa para nossa vida que não é pra gente trazer, né? A gente traz pesos na gente que não é pra gente trazer. A gente lida com situações de pessoas que não é pra gente lidar, né? Então, quantas vezes você não carrega um peso que não é seu? E isso que eu tô falando pra vocês, às vezes eu falo, não é comigo. Mas às vezes a gente tem que fazer uma autoanálise, porque muitas das vezes isso vem desde quando a gente era criança, quando a gente viveu alguma situação. Então, será que quando você era criança você carregou algo que não era pra você carregar? Talvez na sua adolescência você carregou algo que não era pra você carregar. Ou até agora, né, quando você é adulto, uma mulher adulta, né? Quantas vezes a gente não carrega pessoas, pesos que a gente não deve carregar? E quando a gente passa a viver uma situação dessa, quando a gente carrega algo que a gente que não é nosso, a gente foge. A gente faz igual a Agar. A gente foge, a gente vai pro deserto. Mesmo sem querer, a gente se coloca num deserto por conta de coisas que a gente carrega que não são nossas, né? Então hoje eu queria te lembrar que você não precisa fugir, porque você tem um Deus, e você tem um Deus que Ele te vê. O Deus que você serve é o Deus que te vê. E o mais lindo dessa história é que Deus, Ele não desistiu de Agar. E assim como Ele não desistiu daquela serva, assim como Ele não desistiu daquela moça que fugiu grávida, Ele também não desiste de você. Ele te vê e Ele não desiste de você. Amém? Então que você possa lembrar dessa palavra, não importa o que você esteja vivendo, eu tenho certeza que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele não se esqueceu nem de mim e nem de você. E tem muitas coisas ainda que Deus irá fazer na sua vida e Ele irá usar você para alcançar muitas pessoas. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo devocional.